Sejam todos muito bem-vindos ao 12º dia do jejum. Para você que chegou até aqui, firme e forte, parabéns. Para você que vai começar hoje, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não começou, eu quero te incentivar a estar conosco aqui durante esses dias de jejum, para você ter mais intimidade com o Senhor. E diferentemente dos dias anteriores, hoje eu vou passar um desafio aqui para vocês que estão comigo ao vivo, para você que vai assistir ao jejum gravado, para que você tenha um momento dedicado aí ao Senhor. Qual é o meu pedido para você? Pegue um papel, uma folha em branco, tá? Pegue uma caneta, um lápis, um canetão, não sei qual é o instrumento aí que você vai utilizar para escrever, mas que você dedique esses primeiros minutos nesta harmonia em unidade. Eu vou colocar aqui uma canção. Eu tenho certeza que essa canção vai falar profundamente ao seu coração. E antes da gente fazer isso, eu quero já agradecer ao Senhor aqui pela sua vida, tá bom? Feche seus olhos, respira bem fundo. Mais uma vez. De novo. Paizinho. Obrigada, Pai, por tudo que nós vivemos neste dia. Obrigada, Senhor, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Senhor, nosso coração está contrito, fala conosco novamente, que a cada segundo desse jejum nós possamos nos aproximar de modo muito especial do Senhor, como nunca antes. Faz de novo, Senhor, aquela presença sobrenatural aqui neste jejum. Pai, que o Senhor possa abençoar e o Senhor possa alcançar todas as vidas que estão participando. Pai, eu não conheço qual é a intenção de cada um nesse jejum, mas o Senhor conhece. E eu te peço, como filha amada, Pai, que o desejo do coração dos teus filhos, aqueles que estejam alinhados ao que o Senhor nos enviou aqui, seja acelerado, tenha um tempo de aceleração do cumprimento da tua palavra através da nossa vida. Pai, que durante esse jejum nós entendamos que nós somos boca profética na vida dos nossos irmãos. Que todos aqueles que por algum motivo desistiram, Pai, que o Senhor fale no coração deles para que eles possam iniciar de novo. Pai, tantas vezes o Senhor já falou no meu coração que sente saudade do tempo que nós temos juntos. E que bom é ter o Senhor, papai, para poder conversar, para poder falar de todas as coisas e obter o consolo devido. Senhor, obrigada porque cada uma das vidas que estão aqui, elas estão compromissadas com o Senhor. Pai, alargue a nossa tenda para aquilo que nós precisamos fazer para que através da nossa vida, vidas e vidas sejam alcançadas, sejam batizadas, que essas vidas conheçam muito mais, tenham mais intimidade com o Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja um renovo, Pai, da casa, da família, de toda a constância que essa pessoa precisa ter no trabalho, nos negócios, na comunicação, na comunhão com os filhos. Pai, a ti rendo graças, porque o Senhor é sempre, sempre bom. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, pegue aí o seu papel e a sua caneta, e através dessa canção eu espero que o Senhor também fale a sua vida. O que que você vai fazer com esse papel e com essa caneta? Você vai declarar, porque a gente está entregando para vocês todos os dias os decretos, né? Agora, desta vez, você vai decretar, você vai escrever, você vai ser uma boca profética
para a pessoa mais amada que o papai fez e entregou aqui, você, para poder dedicar esse momento, tá? Ouça com o coração. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas, Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, 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 sim. Promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de pelejar, firme nas promessas, Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas, Jesus. Promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado,
alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Há quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Que o Senhor possa ter falado aí no seu coração através dessa canção. São músicas que às vezes nós não estamos acostumadas a ouvir, a gente ouve somente as mais famosas, né? Mas existe um cântico perfeito aí, diretamente conectado ao seu coração, e que essa mensagem possa ter falado aí na sua vida. Quem sentir vontade aí de falar o que você decretou é importante, tá? Porque quando você decreta para sua vida, você decreta para a vida das pessoas que estão acompanhadas contigo também. E eu vou falar aqui sobre o meu decreto. Pai, eu decreto bênção sobre a minha vida, sobre a vida dos meus pais, sobre a minha casa. Decreto prosperidade em tudo que eu tocar. Cada palavra que eu disser será como bálsamo para a vida das pessoas que estão comigo. Decreto contratos assinados que servirá para que teus filhos o reconheçam que, além da missão impossível, o Senhor realiza. Decreto sobre os meus negócios acesso a pessoas habilidosas e pessoas com coração servidor. Te amo. Em nome de Jesus. Amém. Alguém gostaria de ler o decreto, aquilo que você conseguiu escrever? Já que eu estou acabando, depois eu posso ler. Tá bom. Alguém? Tem mais um minutinho aí de música para poder escrever? Cláudia? Oi, Jaque. Descobri que não sei fazer decreto. Certo? Olha, que dia é hoje, né? Grande dia. Oh, Grande dia, grande dia. A palavra do Senhor nos ensina muito sobre decreto. Vou pegar, inclusive, aqui uma referência para você depois estudar um pouco sobre isso, tá? Sobre os decretos. Inclusive, o Mateus, ele falou muito
na Academia de Mestres. E o quanto é importante nós entendermos que através da nossa boca há uma palavra, e essa palavra ela é determinante para que as coisas aconteçam. O Senhor já preparou tudo para nós, mas é através da nossa palavra, da autoridade que nos foi concedida, que as coisas se realizam. O nosso pensamento estando alinhados com o pensamento do Senhor, as coisas se concretizam. A gente estava lá na casa do Matheus ontem, num momento muito precioso da morada, e a Dani até falou sobre isso, esposa do Matheus. Ela falou que, de repente, ela estava dormindo e ela estava se remexendo e ela sentiu que tinha algo que não estava bom. E quando ela sentiu isso, ela, ela pensou assim que tinha algum espírito atormentando os filhos dela. E ela, na autoridade do nome de Jesus, nem precisou se levantar e já decretou: bata em retirada. Oh, E ela dormiu. Ou seja, quando nós entendemos a autoridade que tem através da nossa boca sobre a nossa vida e a vida das pessoas que também estão ao nosso redor, nós utilizamos desse artifício com mais força, com mais autoridade. E quando você vê, Cláudia, as coisas acontecendo por conta dessa autoridade, nada mais você vai temer, entende? oh, Eu já decretei muito sobre a minha vida, sobre a questão assim, e de repente eu tô com dor de cabeça. Aí, a primeira coisa que a gente pensa é um remédio, não é? Depois que eu uhum, comecei a trocar isso pela a unção poderosa do Senhor, acabou. Entende? E isso não uhum. é tão longe, não. Foi bem, bem recente mesmo. Outro dia eu tava com muita dor de cabeça. Eu falei assim, Senhor, mas eu não fiz nada para que eu tivesse com dor de cabeça. Então é um sinal? Então tá, pai, o que o senhor quer me ensinar com essa dor? É para eu parar um pouquinho, para escutar? Tem alguma resposta? E eu começo a conversar com ele. E quando pensa que não, cadê a dor? Não existe mais. Então nós precisamos utilizar dessa palavra com mais força, com mais habilidade. Ó, vou colocar aqui é, as referências bíblicas para vocês sobre os decretos. Lá em Salmo 33:11, a palavra fala assim, ó: o conselho do Senhor permanece para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Em Isaías 46:10 está escrito assim, ó: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E lá em Romanos 11:36 está escrito assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, o decreto, ele é sinônimo da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida. Então, se porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e uma vez que o decreto ele é um sinônimo da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida, não há nada que nós possamos criar, porque tudo ele criou. Então, nós só precisamos decretar com a autoridade que nos foi concedida. Lá em Gênesis, que a gente está estudando bastante sobre Gênesis, foi concedida ali a autoridade a Adão para que ele desse nome a todas as coisas que aqui na Terra. Entende? E que autoridade é essa? A autoridade de colocar, dar nome às coisas, para poder fazer com que elas não quer dizer a existência, mas quer dizer a forma. Ter ali uma referência daquilo que está alinhado ao coração de Deus, porque o nosso coração, ele só existe porque ele tem uma promessa.
Vocês já pararam para pensar sobre isso? O primeiro órgão formado no corpo humano é o coração. E ele só existe porque ele está alinhado com o coração do Senhor. Já aqui, aquelas pessoas que não estão com o coração alinhado com o Senhor, deixa eu te falar, nós temos autoridade e poder na palavra para poder decretar que essa pessoa permaneça sempre com o coração limpo. Entende? Então, todas as vezes que nós encontrarmos algo que precisamos estabelecer uma vitória sobre a vida daquela pessoa, sobre a sua própria vida, a começar de você, começa por uma palavra, é um decreto, tá? Em 2 Coríntios, fala assim, ó, crie, por isso falei. Ele faz referência nesse texto aqui ao texto Gênesis 1:3, onde que o Senhor estabeleceu o haja luz, e aquela luz ali era ele mesmo, né? Então, para depois ele criar o sol. Então, tudo ele fez através de uma palavra. E nós, como filhos amados dele, nós podemos falar o que Deus fala. O que Deus fala sobre mim, o que Deus fala sobre você, é o que você também deve declarar sobre você. Entende? Nós não somos imagem e semelhança dele? Você crê que você é a imagem e semelhança dele? Então, se nós cremos que somos a imagem e semelhança, tudo aquilo que ele desejou para nós, nós desejamos para nós mesmos. Entende? E eu te entendo, Cláudia, porque às vezes a gente prefere desejar, e decretar e falar coisas para as outras pessoas. E é muito difícil nós falarmos qualquer coisa para nós, né? É muito mais fácil a gente orar por outra pessoa, e a gente verbalizar coisas que a gente coloca a nossa posição sempre por último, baseado naquela questão, né, que os últimos serão os primeiros. Mas o Senhor, ele te chama e me chama para poder governar sobre uma nação. E para isso nós temos que entender a autoridade. A autoridade começa pelo decreto. Porque a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Então, o que mais você vai falar sobre a sua própria vida, né? A gente precisa decretar mais sobre nós, sobre aquilo que vai acontecer. Eu declaro que o meu dia será frutífero, eu declaro que o meu dia será uma bênção, eu declaro que aquele contrato será assinado. Aí você chama o Senhor, Pai, se for da tua vontade, que até as coisas que momentaneamente parecem ruins, eu decreto que essa situação será para a vitória. Entende? Ontem eu estava comentando com a Jéssica e também com o Rafael Motter, e com todos que estavam ali na casa do Matheus, que me tocou muito o depoimento de um cantor lá da plataforma. Ele falou o seguinte: às vezes você está passando por algum tipo de situação que te confronta e que às vezes você pensa assim, por que que isso está acontecendo comigo? Pasmem. Pode ser que está acontecendo com você, para que haja cura na vida de outra pessoa antes da sua, e porque você está sendo resiliente ao enfrentar essa adversidade. Você é modelo, você está sendo observado, está sendo olhado, está sendo instrumento de superação para que a outra pessoa também acesse essa cura, sabe? Então, que se for para que algo aconteça em mim, para que outras pessoas sejam curadas, eis-me aqui, Pai. Mas eu também decreto que nada que aconteça comigo vai acontecer com os meus irmãos. Porque eu peço para o Senhor, Pai, é aquela questão, né? Eu imagino, conjecturando, né? Eu imagino assim.
que nós, enquanto servos e filhos amados, nós não desejamos que nada aconteça com outra pessoa. Quem aqui é mãe, pai, muitas vezes pode ter desejado, né, que a febre do filho, tira essa febre do meu filho, passa essa febre para mim, mas que, tipo assim, eu aguento e o filho não aguenta. Mas deixa eu te falar, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E cada um precisa passar por algo para que seja instrumento de cura para outro. Foi porque ele entregou a vida dele para poder me salvar e te salvar. E só esse decreto que ele fez ali, sabe? Eu imagino ele fazendo assim, olha, gritando, conversando com o Senhor. Pai, tá doendo muito, mas eu tô aqui porque eu amo a vida de cada um dos filhos que o Senhor criou. E é com tanta alegria, sabe? Eu já chorei muito na questão de pensar na morte do pai, mas quando eu olho para a ressurreição, eu foco nela. Então, nós temos essa decisão para poder tomar durante esses dias de jejum. O que que você olha? Com aquilo que te está faltando ou com tudo aquilo que está sendo acrescentado em você? E esse decreto, Cláudia, Marielle, Jéssica, Vitor, Itamar, Juliana, Will, Nicole, Maivane, Gabriela, Valesca, Leciane, Silvano, tem aqui alguns sem telefone, Miss Patrícia, Cláudio, Renata, que você possa entender e ter discernimento e principalmente sabedoria durante esses dias de unidade. Que haja sabedoria de forma imensa na minha e na sua vida, para que cada coisa que for falada durante esses dias, você possa acessar de modo sobrenatural, que não fique no raso, que vai para o profundo, profundo mesmo. Que todas as coisas que você declarar na sua vida, sabe? E eu assim, desafio todos vocês. Quando você profetiza, quando você declara, você está alinhando o seu coração com o do Pai. Vocês conseguem desenhar isso na mente? Quando você fala, quando você escreve, quando você profetiza, quando você está ali em comunhão com Deus, é como se um canal estivesse sendo aberto, sabe? Já que, mas eu quero isso todo dia, toda hora. Então, jamais faça algo sem antes consultar ao Senhor. E essa consulta é contínua, é o tempo todo, é o dia inteiro. Já que como eu faço para poder estar em comunhão com o Senhor o dia todo? Ele quer um tempo exclusivo com você, ele deseja a sua companhia. Mas como é bom você consultar ele a todo tempo. Pai, que dia lindo esse. Vamos fazer bons negócios juntos? Me dê clareza, me desvie, tapa meus ouvidos quando aquilo não for bom, ou abra meus olhos quando aquilo for realmente bom e eu consiga enxergar ali e sentir a tua presença, entende? Então, para a gente poder decretar isso sobre a nossa vida. E para terminar essa questão do decreto que a Cláudia falou aqui, que foi um pouco difícil, mas decretar é você confirmar com a boca o que Deus já determinou no espírito. Nada sai da sua mente para você escrever ou falar que antes mesmo o Senhor não conheça. Já parou para pensar nisso? É poderoso demais, gente, isso aqui. Nada sai da sua mente e da sua boca sem que antes também habite no seu coração. Se quem já ouviu, né? A boca só fala daquilo que o coração está cheio.
Para o coração estar cheio, existe uma comunicação entre o coração e a mente. Entende? E qual é o espaço que a sua mente tem ocupado agora? É decretos de quê para sua vida, tá? Então, eu sei que isso é um treino diário, é um treino diário para você escrever, para você falar. Eu sei que muitos de vocês, talvez na infância, possam ter tido repreensões para escrever, ou às vezes você foi paralisado no momento ali que você estava escrevendo algum tipo de redação. A maior parte das pessoas que tem dificuldade em escrever sobre algo que parece tão simples, mas que quando é algo muito complexo, escreve até um livro inteiro, entende? É porque aquilo que você amava de modo mais simples, por algum motivo, foi retirado, privado de você. Então é hora de você resgatar isso. E eu já decreto e declaro a vida de todos vocês que estão aqui, que vocês vão escrever, vão colocar em prática, materializar aquilo que habita aí dentro do seu coração, para a sua vida. E você depois vai consultar esses escritos e você vai testemunhar que o Senhor é Deus na sua vida. E porque foi através de um decreto que você fez que as coisas foram materializadas. É, eu até peguei aqui uma anotação antiga minha que fala assim, ó. Nós, como cristãos, não decretamos para que a gente possa obrigar a Deus de algo, mas é para manifestar na terra aquilo que já foi decretado no céu. Entende? Muitas pessoas foram reprimidas dentro das instituições religiosas sobre alguns decretos por entender que é uma soberba ou qualquer outro tipo de sentimento que não seja ali em comunhão com o Senhor. Mas eu, inclusive, já declaro e decreto sobre a vida de cada um de vocês aqui clareza e discernimento sobre isso. Que tudo aquilo que você decretar, tudo aquilo que você desejar, estando alinhado com o pensamento do Pai, que é o que te traz paz, que excede todo o entendimento, vai acontecer na sua vida. Já que vai demorar, não vai. Porque quantas vezes você vai falar? Quantas vezes você vai pedir? Quantas vezes você vai conversar com o Pai sobre aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que você deseja? Tá? Marielle, pode falar o seu. Jaque, deixa eu dar um depoimento antes. Ah, Sim? quando você foi falando ali, falou o que aconteceu com a Dani também, a maioria que sabe, né, que eu passei por um período de depressão bem agressivo e tô ainda me curando disso, mas vou vencer. Mas essa semana eu tive um gatilho que me levou para o fundo do poço de novo, né? Ah, tipo, quando eu fui dormir, estava tudo bem, mas durante o meu sono eu comecei a ouvir as vozes, comecei a ver aqueles vultos pretos que antes me atormentavam e tudo mais. Mas quando que tipo, eu acordei, eu me vi brilhando, sabe? E eu lembrei de uma frase que o Mateus fala, e o Márcio pegou por vício e costume de me estar me falando para mim todo dia isso. Ele diz assim, amor, lembra que você é filha do pai. E o Mateus me falou isso um dia quando eu falei para ele do que eu tinha passado, da minha dificuldade de me expor por tantas, né, que recebi ao longo do tempo aí. E eu lembrei disso na hora que começou tudo aquilo, sabe? Eu lembrei, pai, tu conhece meu coração, eu sou tua filha e eu te amo muito. Tira isso de mim, tira isso agora de mim. Eu preciso descansar, eu tenho um dia cheio amanhã. E eu deitei de novo. E aquilo, sabe, foi como um cobertor.
sabe? Acalmou, acalmou e eu dormi. E, tipo, fazia muito tempo, assim, que eu vinha tendo isso de novo, mas como aconteceu aquilo que foi um gatilho que me puxou lá embaixo de novo, eu achei que eu não ia vencer. Eu tive, o ano passado até tentei contra a minha vida várias vezes, né? E dessa vez ela tá forte, mas eu não tenho essa vontade. Entendeu? Eu sei que foi Deus, foi o meu pai que tá me dando essa força, que tá me tirando tudo isso. E eu acho que quando a gente caminha com ele e tá com ele, não tem uma explicação para tu dizer assim, ah, não tem. Sobe um calor na espinha, dá um negócio na gente que falar dele, tá com ele e decretar que ele tem o poder para livrar a gente de tudo isso, é fantástico. Aí É agora eu isso. vou ler meu decreto. Eu decreto que a partir de hoje, isso nunca mais vai acontecer na sua vida. Não vai, Nunca mais você jamais. utilizará isso como algo que aconteceu de novo ou vai acontecer, mas sim que foi uma fase da sua vida que você decretou que nunca mais iria acontecer, É, tá? bem isso. Pode ler. Amado Pai, fonte eterna de luz e sabedoria, consagro a minha mente, meu coração e o meu caminho à tua vontade. Declaro que a tua presença habita em mim. Guie meus pensamentos, as palavras que saem da minha boca e as minhas ações, com o teu amor, tua coragem e o teu discernimento. Que tudo o que eu fizer reflita a tua luz e a tua verdade. Que a tua paz silencie toda dúvida que possa existir. Que o teu amor transforme toda sombra em aprendizado. Hoje eu decreto que sou um instrumento da tua graça, que tudo o que eu tocar irá transbordar. Decreto que novas portas vão se abrir para mim e decreto que novos contratos serão assinados, que eu estarei em palcos explodindo e impactando corações e mentes. Decreto que todo o mal saia da minha cabeça, pois sou filha do Pai e eu o amo muito. Tenho gratidão por ser sua filha. Uau, uau. Mas alguém gostaria de compartilhar o que escreveu? Mas alguém pode só abrir o microfone. Não? Verdade. Itamar, pode falar. Boa noite, Jaque. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Acabei de escrever aqui agora. Amado Pai, querido, eu, Israel e Tamar, eu decreto uma nova estação, uma nova história sobre a minha vida e sobre a vida da minha noiva e a todos que se identificam com a conexão da nossa história. Decreto vivermos todas as promessas que Deus quer nos revelar cada dia por meio da Sua palavra. Declaro que todos os nossos dias já são memoráveis em propósito e em unidade, e em espírito e em verdade. Nós possuímos a herança que Deus deixou através de Adão, Abraão, Isaque e Israel. Em nome de Jesus, o Machia, o Eterno, aquele que era, aquele que há de vir, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Mais alguém? Olha, é, só um adendo nessa questão aqui do decreto. Todos os decretos, inclusive o de hoje, quem leu aqui o de hoje lá no grupo? Escreve aí no chat, quem que leu? Escreve aí, eu li.
Eu li, Eu li. eu li isso aí. Eu. Olha, façam decreto por decreto. Quando você pegar, vai ter um decreto que ele vai bater muito mais forte no seu coração. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse dia, tá? Tem alguns decretos que você vai falar porque o mundo espiritual vai ouvir. Tem outros decretos que esse decreto vai bater tão forte no seu coração e é necessário que você tenha esse olhar atento. Aquilo que o Senhor quer falar com você. Não entenda que os decretos são apenas palavras que você vai ler ali e falar. Inclusive, eu desafio vocês a pegar e ler em voz alta dentro da sua casa. Isso tem uma função poderosa, principalmente aqui para as mulheres, né? Que cuidam aí dos seus lares. Vocês são o Espírito Santo, a representação máxima de uma morada de paz. E para os homens, vocês são enviados para poder ser a fortaleza das nações, das pessoas que estão ao lado de vocês. Então, decrete força. E essa força não é a força física, é a força espiritual, é a força emocional, para que vocês também possam conversar com as suas esposas, igual Itamar está noivo, né? Ou que você também já ore aí pela sua futura esposa. Porque o homem que ora, ele prospera a sua casa. Entende? A mulher que ora edifica, o homem que ora prospera, sabe? Então, que nós, em unidade, durante esses 40 dias aí de jejum, nós possamos olhar para as nossas ações diante do Pai. O que nós temos feito? Orado de qualquer jeito, decretado de qualquer jeito, feito alguma coisa de qualquer jeito? É como se nós, inclusive, clamássemos. Ah, então chegue a mim de qualquer jeito, entendeu? Tudo que formos fazer, que façamos como para o Senhor. Então, nada pode ser de qualquer jeito. Você não pode fazer um trabalho de qualquer jeito, você não pode fazer uma oração de qualquer jeito, você não pode decretar de qualquer jeito, entende? Então, quando você assume essa responsabilidade para atrair todas as promessas do Senhor para sua vida, na palavra tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. E por conta dos nossos comportamentos torpes, a gente afasta o cumprimento dessas promessas. Mas esses dias de 40 dias de jejum, haverá um tempo de aceleração para que as coisas se acheguem na minha e na sua vida. Para que eu e você sejamos instrumento do Pai para poder falar a muito mais vidas, para a gente poder ser instrumento para curar. E eu declaro que através das suas mãos, pessoas serão curadas. Faça o teste amanhã. Faz o teste, sabe? Chega na vida de alguém e pega e fala: Senhor, usa a minha vida agora para essa pessoa ser curada. E toque em alguém. Se é você que precisa de cura, coloque a mão e declare cura sobre a sua vida. Já que como eu vou saber que eu fui curada? O Senhor vai testificar paz no seu coração, aquela que excede todo entendimento. E a cura há de vir, tá bom? Mais alguém gostaria de ter aí, compartilhar algo que está acontecendo agora, nesses dias de jejum? Tem alguém aqui com algum tipo de dificuldade durante o jejum que gostaria de compartilhar? Porque quando vocês compartilham, isso também edifica a vida de outra pessoa, tá? Nunca percam a oportunidade de falar algo, Jaque, tá?
queria dar o Oi, meu Jéssica. depoimento que eu estou aqui fazendo janta para as outras pessoas que moram comigo e não vou comer. Então, força, galera, a gente consegue. É isso aí. Força. E eu vou jantar hoje, né? Algo muito bom. Então tá. Então vamos encerrar aqui. Eu vou orar mais uma vez pela nossa vida, por toda a intenção aqui desse jejum. Feche seus olhos. Pode aí já colocar o seu coração em comunhão com o Pai, para que você possa mais uma vez falar com Ele e declarar uma noite de sono muito poderosa, para que Ele venha, através dos seus sonhos, falar ao seu coração, para que cada vez mais durante esses dias você possa entoar louvores a Ele durante o dia e se alegrar com, com o cumprimento da palavra através aí da sua vida. Papai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é muito, muitíssimo bom. Que cada um de nós, papai, possamos aprender uns com os outros. Nesta noite, Pai, eu te agradeço pela permissão que o Senhor me concede para poder estar aqui falando aos teus filhos. Pai, eu posso não conhecer 100% da tua palavra, Pai, mas basta o teu toque em mim, a tua presença habita. Sim, Senhor, eu já recebi palavras e palavras de que há uma luz diferente em mim. E sim, papai, todos que estão aqui também há uma luz diferente neles e que eles possam ver isso acontecendo. E nesta noite, ao repousar, eles possam sentir a tua presença maravilhosa, o teu abraço, o teu consolo, o teu carinho. Pai, neste exato momento, coloque a mão na cabeça dos teus filhos que estão aqui presentes. Sim, Senhor, essa tua mão que faz agora um carinho, Pai, na nossa cabeça. É a mão que nós queremos sentir todos os dias, a todo tempo. É uma mão tão grande, é uma mão tão segura, Pai. Ah, como é bom nos deleitarmos na tua presença. Que nada, nada nos distraia, Pai, da tua presença. Pai, que o teu bom perfume esteja diante de nós, nas nossas roupas, na nossa pele, no nosso cabelo. E por onde quer que andarmos, Pai, as pessoas sintam o teu cheiro. Sim, Senhor, que durante esta noite, o Senhor revele a cada um de nós o cumprimento de coisas que nós vamos decretar antes de dormir. E nós já vamos visualizar todas as coisas acontecendo. Pessoas da nossa família sendo curadas, casamentos sendo restaurados, casas sendo cheias de alimento, saúde e abundância, alegria, harmonia na casa, Pai. Senhor, que ao finalizar esta reunião, cada um dos teus filhos, ao trancar a porta de casa, ao fechar a janela, eles possam clamar e pedir: Pai, esteja aqui comigo durante toda esta noite. Nada, nenhuma fresta de abertura tem para que o inimigo esteja diante de nós. Porque o Senhor habita 100% de todas as casas que estão aqui. Pai, que nós possamos testemunhar e testificar o poder da tua presença, Pai.
de modo tão simples. E que se entre nós, papai, tiver alguém que ainda não o conheça verdadeiramente, pai, faça-se presente na vida dessa pessoa de modo que ela possa entender, que ele possa entender que o Senhor é o Senhor. Eu estou te pedindo, papai, para que o Senhor se mostre mais uma vez na vida dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Não sei vocês, mas, meu Deus, eu amo estar na presença dele, sabe? Eu amo estar na presença dele. Que vocês possam sentir esse amor aí, tá? Grande beijo. Fiquem em paz. André escreveu: ó, tem horas que fica bem difícil, mas temos que resistir e perseverar no jejum. Quando tiver difícil, Andréia, dance. Quando tiver difícil, cante. Quando tiver difícil, louve. Quando tiver difícil, sorria. Sorria, sorria. O sorriso é a janela, né? Os nossos olhos é a janela da alma, né? E o nosso sorriso é o portal do coração. Entende? Observe se você tem sorrido mais ou se você tem ficado mais com a cara fechada. Tá bom? Sua voz é muito agradável e amorosa. É uma grande satisfação ouvir. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Sinta-se abraçada e amada mesmo. Tá bom? Espero te ver pessoalmente para poder te dar esse abraço. Eu tenho certeza que hoje será a melhor noite das nossas vidas. Viu? Grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau.